Fatos e versões. O que vai impactar a sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, nosso convidado é o deputado federal reeleito pelo PT, com quase 200 mil votos, Reginaldo Lopes, que inclusive já foi presidente estadual do partido aqui em Minas Gerais. Deputado, bom dia, bem-vindo ao Café com Política, prazer recebê-lo. Bom dia, eu que agradeço mais esta oportunidade. Deputado, para a gente começar esse bate-papo, queria falar um pouco dos rumos do PT como oposição do presidente eleito Jair Bolsonaro. Há poucos dias a gente viu uma movimentação por parte de partidos como o PSB, o PPS, o PDT do candidato derrotado Ciro Gomes, a Rede de Sustentabilidade de Marina Silva, se juntando e discutindo uma possibilidade de formarem um bloco de oposição sem o PT, porque o PT, inclusive, aparece querendo liderar esse bloco e isso é uma coisa que esses outros partidos não aceitam nesse momento. O senhor que está lá em Brasília, conversando diretamente com essa turma, o que é que pode dizer? O PT, de fato, não pensa em abrir mão de uma eventual liderança da oposição a Jair Bolsonaro? Eu defendo que o PT faça uma frente verdadeira. Uma frente não necessariamente com partidos políticos, mas com movimentos da sociedade civil organizada para discutir o país. E que esse seja um embrião para, de fato, constituir uma frente de partidos políticos. Mas que esta frente se materializa num projeto para o país, mais programático. E que, no futuro breve, que os candidatos nos estados, nos municípios e no país possa ser composto dentro desta frente. Eu acho que isso seria melhor para o enfrentamento e para a resistência nesse momento, porque, de fato, confirmado o que o candidato eleito Jair Bolsonaro falou durante esses 28 anos, nós temos que ter muita resistência, porque nós não podemos aceitar um país onde rompe com as garantias e liberdades individuais e coletivas do nosso povo. Por exemplo, não dá para ter retrocesso nos direitos sociais, nas organizações sociais de lutas, de resistência, como, por exemplo, buscar criminalizá-los, seria um absurdo. Também não dá para aceitar rompimentos de direitos trabalhistas e previdenciários. Acho que o país avançou a partir da sua Constituição de 88, então acho que a Constituição de 88 deve ser um marco na defesa dessas conquistas. Também não dá para ter retrocesso no país do ponto de vista do enfrentamento contra o racismo, contra a homofobia, contra o machismo, contra o sexismo, ou seja, nós não podemos ter retrocesso. Isso eu estou dizendo porque o candidato, então, Jair Bolsonaro, repetiu durante 28 anos esses preconceitos. Então, nós temos que resistir e temos que estar organizados para fazer esse enfrentamento. Aí, isto são bandeiras suprapartidárias e que nós deveríamos unir em torno desses temas. Mas diante disso, sendo uma bandeira suprapartidária, não envolvendo apenas uma questão de partidos políticos, mas envolvendo movimentos sociais, órgãos, entidades da sociedade civil, enfim. Mas diante disso, o PT abriria mão de liderar esse processo, de, digamos assim, passar o bastão para outra liderança, seja Ciro, seja Marina, ou seja, quem sabe, até um representante de alguns desses movimentos aos quais o senhor se referia agora há pouco, o PT largaria o osso, digamos assim? Olha, essa questão de liderar é quem tem mais representatividade na sociedade. Formalmente, o PT não precisa liderar. Nós poderemos liderar programaticamente. Agora, é evidente que o partido tem uma tarefa na democracia. É evidente que nós não vamos abrir mão de construir a nossa organização partidária. Nós não vamos abrir mão da nossa importância. O PT é o partido que teve o maior número de votos, 45%. Não o PT, lógico que parte desses votos são de pessoas que até não são muito simpáticas ao PT, mas é evidente que o PT também tem uma tarefa de ressignificar seu papel na sociedade política. O PT não pode aceitar uma criminalização, o PT não pode fortalecer um antipetismo, o PT, pelo contrário, tem que trabalhar para ressignificar
na minha opinião, a sua imagem perante a sociedade brasileira. Porque eu tenho dito o seguinte, Rodrigo, o PT é melhor na prática do que ele fala. Às vezes a sua prática é muito melhor que o seu discurso. Na ampla maioria, os políticos têm um discurso belo e uma prática péssima. Não, no PT é o contrário. Em que, por exemplo? Onde é que o PT é melhor nessa coisa da prática? Vamos lá. Na gestão da política econômica, da gestão da articulação política, o PT não tem nada a ver com o modelo do Chaves e do Maduro, por exemplo. Né? Uma coisa é ter solidariedade ao povo venezuelano. Outra coisa é respeitar a autonomia desse povo. Mas outra coisa, na verdade, é você defender o que está ocorrendo do ponto de vista do modelo político e modelo econômico na Venezuela. Isso não ficou claro na campanha. Eu acho que não. Acho que a gente sempre é acusado de querer fazer do Brasil uma Venezuela. E que não é verdade. Nós governamos o Brasil e todo mundo sabe que nós fizemos uma aliança ampla de governabilidade. Né? Nós nunca tivemos a pretensão de ser partido único. Né? Segunda questão que eu acho que o PT tem que deixar claro para a sociedade. Esse debate sobre uma nova Constituinte. Eu sou contrário. Eu acho que o PT tem que posicionar contrário. O que está em jogo é a defesa da Constituição atual. A Constituição Cidadã de 88. Porque ela corre sério risco, se confirmado o que o candidato eleito falou durante 28 anos. Então nós temos outra luta, que não é fazer uma nova Assembleia Constituinte. Terceira questão que eu acho que o PT também deve reconstruir a sua imagem, a questão do enfrentamento à corrupção. O partido no governo é o partido que mais enfrenta a corrupção. Eu não gosto de falar do tema combate à corrupção, porque eu acho que a gente combate racismo, homofobia, sexismo, né, as desigualdades. A corrupção a gente enfrenta. Como é que enfrenta a corrupção? É no dia a dia, é você criando boas legislações fortes, modernas, capazes de condenar os responsáveis, né, pelos malfeitos, buscar tecnologia da comunicação, né, do ponto de vista do avanço da internet. Acho que isso tudo facilita, plataformas novas de fiscalização, uma ampla processo educacional que desenvolva a cidadania plena para o cidadão ser um dos fiscais e acompanhar o dia a dia da política e dos gestores, controle interno e externo, fortalecimento dos poderes. Eu acho que é fundamental poderes fortes, legislativo, judiciário e executivo, independentes e autônomos. Né? Por isso que eu acho que, com o aceite do juiz Sérgio Moro para ser ministro, ele enfraqueceu parte de um poder muito importante nessa travessia que nós vamos viver, porque, confirmado que o candidato Jair Bolsonaro falou durante 28 anos, ele tem uns viés autoritários, e nós precisamos evitar que ele tenha surto autoritário, né? Porque a democracia é o nosso grande, o melhor e o único modelo, né, político possível. Então nós não podemos aceitar um rompimento com o Estado democrático de direito. Por isso, a partir do momento que ele aceitou ser ministro, ele enfraqueceu o Poder Judiciário, parte do Poder Judiciário, porque sempre houve acusações de um processo que a Lava Jato foi se tornando durante 5 anos, né, um processo mais ideológico, ou seja, quase um partido político, e a partir de investigações seletivas, que sempre foi denunciado, inclusive pelo nosso partido, investigação priorizando algumas legendas, e agora, de fato, ele se tornou um cabo eleitoral do então presidente eleito Jair Bolsonaro. É ruim para a democracia porque enfraquece parte do Poder Judiciário. Quando você fala desse enfrentamento à corrupção, é fato que muitos dos escândalos que a gente viveu nos últimos anos foram descobertos dentro dos próprios governos do PT, durante o governo Lula, depois durante o governo Dilma. Mas não faltou uma autocrítica do partido em relação às lideranças do Partido dos Trabalhadores envolvidas nesses casos? Não basta apenas reconhecer que esses casos surgiram durante os governos do PT, mas não faltou essa autocrítica, porque muitas vezes a gente percebeu o PT fazendo, digamos, atos de desagravo a lideranças que foram envolvidas nesses casos. O que dá para dizer diante disso? Acredito que sim. Acho que o PT tem que aprender. O PT é um partido que tem trajetória
na busca de um país cada vez mais transparente e que no dia a dia ele enfrenta a corrupção. Ele não pode deixar a sociedade ter uma outra percepção, porque o real, de fato, o partido ajudou muito. Inclusive, sancionou uma das principais leis de combate à corrupção, na minha opinião, que é a Lei de Acesso à Informação Pública, do qual eu sou autor. Então, acho que nós temos que modernizar, né, cada vez mais o sistema para enfrentar a corrupção, sim, no dia a dia. Eu acho que o partido tem um papel fundamental nesta caminhada. Deputado, ainda falando dos rumos do PT e daquilo que o partido deve enfrentar nos próximos anos, a gente tem percebido um presidente Jair Bolsonaro fazendo alguns acenos ao judiciário, recentemente agora fazendo acenos ao presidente do Supremo, o ministro Dias Toffoli, fazendo acenos ao Legislativo também. E ele, inclusive, disse que a Constituição é o único norte. O senhor já disse que a Constituição está em risco. Como é que o partido pretende mostrar esse risco à Constituição a partir de um presidente que tem feito esses acenos de paz, digamos assim? No dia a dia, é lógico. Não confirmado as suas falas durante 28 anos, melhor. Mesmo se a prática dele for diferente? Sim, espero que ele não tenha nenhuma perseguição ideológica a quem pensa diferente. Por exemplo, né, essa questão da intolerância é uma palavra talvez fora do século XXI, que não tem aceitação das diferenças. Ele não pode dizer que vai perseguir adversários políticos, perseguir os vermelhinhos, né? Chegou a dizer que ia prender até o nosso candidato à presidência, Fernando Haddad. Ele não pode dizer que vai perseguir deficientes, negros, mulheres, a comunidade LGBTs. É lógico que não. Nós não vamos aceitar nenhum retrocesso nas garantias e liberdades individuais e coletivas, né? É um erro, porque eu tenho assistido às declarações do super-ministro Paulo Guedes. Eu, de fato, acho que, confirmadas suas intenções, o Brasil vai ampliar as desigualdades sociais. E esta lógica liberal de mercado, eu não acredito que ela vai recuperar a empregabilidade no país. É pouco provável que a economia volte a crescer e gere empregos. E o Brasil, na minha opinião, está a um passo de uma convulsão social, porque como que o Brasil vai conviver? Não há democracia consolidada, não há segurança macroeconômica se não tiver segurança social. Qual que é a segurança social? É as pessoas terem direito a emprego, renda, moradia digna, trabalho. E nós estamos assistindo aí quase 30 milhões de pessoas sem renda, sem trabalho, subocupados. Isso é muito grave, né? Nós temos a metade da população adulta impedido do mercado de consumo porque não tem crédito, estão no SPC. Nós temos aí 40% dos jovens que nem estudam e nem trabalham. Essa juventude não vai ficar assistindo ampliar essa desigualdade sem nenhum tipo de oportunidade. Então, eu acredito que o PT também terá que passar por uma boa reflexão programática, porque eu acho que o Brasil precisa encarar que precisa construir modelos econômicos novos que seja capaz de enfrentar o problema do desemprego, gerando um modelo econômico que permite novos empregos, mas também que parte do desemprego não será imediatamente resolvido com o emprego. Por exemplo, eu acho que talvez chegou a hora do PT defender que o Bolsa Família, que foi um avanço e é um avanço, seja gradualmente transformado em renda mínima, renda universal. Eu acho que o Brasil deveria adotar uma renda universal básica para todo cidadão brasileiro, porque não acredito que é possível resolver todo o problema do desemprego só com emprego. E eu acho também que o cidadão tem o direito de escolher se ele quer um subemprego, onde ele não terá perspectiva nenhuma futura, ou ele prefere ter uma renda básica universal e se preparar melhor para retomar o mundo do trabalho. Por exemplo, é um absurdo submeter um jovem pobre a abandonar as universidades, os estudos, inclusive não só as privadas, mas 200 mil jovens em 2 anos e pouco, abandonar as universidades federais por não ter 300, 400 reais para comer, para alimentar, para vestir, para submeter ao subemprego e comprometer todo o seu futuro e repetir o ciclo da pobreza. Isso é possível do ponto de vista financeiro para o governo? Lógico que sim, é possível. Nós vamos ter que decidir se nós vamos continuar remunerando o capital ou tributando o grande capital.
Os ricos, os super ricos, não pagam mais imposto, nem no Brasil, nem no mundo. Nós vamos ter que decidir se nós vamos dar dinheiro para o sistema financeiro ou se nós vamos dar dinheiro para o povo. E eu estou defendendo um modelo para todos, renda universal mesmo. Acho que o Brasil, que isso seja implementado em 5 anos, em uma década, mas que a gente deveria priorizar. Por exemplo, por que uma criança tem que ficar sem renda? Que culpa ela tem? Por que um pai de família desempregado? Por que um jovem? Por que um idoso? Então, eu acho que nós temos que começar com critérios, universalizar a renda básica para toda a sociedade brasileira. E eu acredito mundial, viu? É possível garantir uma renda mundial para enfrentar as desigualdades, a fome, a miséria. É o único, talvez, instrumento. Isso acho que deveria fazer parte de uma reflexão programática do partido. E outra questão também que eu acho que o PT tem que deixar claro para a sociedade, que esse discurso de regular mídia também eu acho que traz mais desgaste, que na prática nós governamos 16 anos e, lamentavelmente, a gente não conseguiu nem potencializar os meios de comunicação alternativos. As rádios comunitárias, por exemplo. E, em especial, as rádios comunitárias. Então, acho que nós temos que acertar um pouco o que nós estamos falando da nossa prática. Fazer um discurso mais prático, digamos assim. Mais direto com o eleitor, com a sociedade. Né? Nós temos que... Acho que, na verdade, o problema do nosso segundo turno, Haddad e Bolsonaro, é que nós perdemos muito tempo para ficar debatendo essas questões morais. O povo quer saber o seguinte: como que nós vamos resolver o nosso problema de mobilidade urbana, de desemprego, de desigualdade, de moradia? Propostas reais, afinal. Deputado, até nesse sentido, a gente teve um segundo turno em que o PT saiu derrotado, mas não se pode desprezar o número de votos até que o candidato do partido teve, Fernando Haddad, algo em torno de 45 milhões de votos, 47 milhões. 47 milhões de votos, o senhor me corrige bem, inclusive. Seria ele, diante disso, inclusive, o nome do PT para daqui a 4 anos? O senhor acha que ele é a liderança que se credencia, de fato, no Partido dos Trabalhadores? Com certeza. No meu partido, sim. Nesta frente, eu acho que temos que debater com os demais líderes. No PT não teria nem espaço para um outro nome, por exemplo? Tem gente que discute se não poderia ser, por exemplo, o Jacques Wagner, senador eleito, ex-governador da Bahia. Eu acho que o Fernando Haddad é um nome novo, ele moderno. Eu acho que ele é capaz de oxigenar a esquerda brasileira e, inclusive, o PT. O PT com mais tarefa. Acho que o PT precisa dessa oxigenação. Nós precisamos encontrar novas lideranças. O PT tem que agora organizar as cidades, município por município, chamar novos atores políticos, filiar novos quadros, ir para as periferias, dialogar. Eu tive uma experiência extraordinária nessa campanha. Nós tivemos vários comitês e voluntários nas periferias, então eu percorri, fiquei bem nas regiões de Belo Horizonte, na Grande BH. Eu acho que nós fomos perdendo esta conexão com o povo e isso é muito triste para um partido político. Então o PT tem muita tarefa antes de pensar nas eleições de 2022, mas é evidente que quem tem que liderar, na minha opinião, o nosso partido hoje é o Fernando Haddad. Mas o senhor admite que numa frente, digamos, democrática, numa frente mais ampla, que envolva outros partidos, movimentos, o PT pode não necessariamente encabeçar uma chapa à presidência da República daqui a 4 anos? Eu acredito que sim, ué. Acho que nós temos que pensar agora como nós vamos organizar o nosso papel de oposição ao governo Bolsonaro e como é que a gente vai discutir um programa para o país durante esses próximos 4 anos e a partir daí, naturalmente, vai surgir uma candidatura. O PT tem que também retomar um pouco a confiabilidade dos partidos de esquerda. Não dá mais para o PT achar que ele vai ser hegemônico e ele sozinho e que isto está dado como certo. Não, o PT também tem que, além de reconquistar, ressignificar sua imagem perante a sociedade brasileira, ele também precisa reconstruir esta confiabilidade novamente nesse conjunto de partidos. A gente está caminhando para o fim da entrevista, mas a gente ainda tem aqui um minutinho para falar, e é um minuto literalmente a respeito do PT de Minas, que saiu derrotado e uma derrota fragorosa até, porque o governador Pimentel sequer conseguiu chegar ao segundo turno. Quais são os caminhos, as principais diretrizes, na opinião do senhor, para que o PT de Minas possa se recuperar dessa derrota deste ano? Acho que tem a ver um pouco aqueles desafios que eu coloquei para o PT nacional. Nós somos um partido nacional, né? Agora, é evidente, nós temos algumas tarefas em Minas. Eu acho que a primeira tarefa é acertar no posicionamento político no início do governo Zema. Eu acho que o PT deveria ficar independente no início do governo. Né? E não oposição, como já está anunciando? Eu acho que não. Eu acho que o PT sabe da situação real do Estado de Minas Gerais, é muito crítica, e nós devemos ajudar
não participando de governo e nem estando nem na situação de governo, nem de oposição, mas independente e fazendo Votando as críticas favorável quando o assunto sim, merecer. Eu acho que nós temos a obrigação de ajudar a retirar Minas das dificuldades que o Estado se encontra. Deputado Federal Reginaldo Lopes, nosso convidado no Café com Política, gostaria de agradecer a sua visita. Agradeço. Foi um prazer recebê-lo. Obrigado. É isso, nós conversamos então com Reginaldo Lopes. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta com os destaques de hoje aqui no Super N Primeiras Notícias.